Queridos irmãos e irmãs, todos nós nascemos e existimos neste mundo com um dado muito importante inscrito pelo próprio Deus na nossa natureza. Todo ser humano nasceu com a necessidade de ser lembrado, de ser visto e de ser reconhecido. Tudo que realiza o homem, no fundo, é poder habitar o pensamento de alguém. É poder ser sempre recordado, sempre lembrado. A filosofia grega dizia muito isso quando se estudava a estética. Tudo que os homens querem é ser lembrados e farão tudo para conquistar isso. É um dado da nossa natureza, inscrito por Deus. O problema acontece quando o pecado original nos feriu e, infelizmente, transformou esta necessidade saudável naquilo que nós chamamos de vaidade. Foi o pecado que desequilibrou tudo dentro de nós. E esta necessidade que buscávamos preencher em Deus, ela agora se derrama sobre as criaturas, concebendo este veneno tão nocivo da vaidade. Tudo se faz para ganhar os olhares, as graças e a aprovação humana. É esta crítica tão severa de Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Fazer as coisas, inclusive dentro da própria igreja e da própria religião, fazer as coisas só para ser vistos pelos homens. Isto é a vaidade, que alimenta de maneira desenfreada dentro de nós esta carência e que infelizmente nos faz a todo custo, talvez até gerando outros pecados, a competição, o ciúme, a inveja, até outros pecados mais graves, somente para sermos vistos pelos homens. Mas a verdade é, e todos nós precisamos reconhecer isso, que esta vaidade é uma grande ilusão. Ela é incapaz de preencher o nosso coração. A aprovação humana, os olhares humanos, conquistados à custa de muitos esforços e até de outras fraquezas, é uma ilusão, incapaz de verdadeiramente saciar o nosso coração. Como resolver isto? Jesus está dando para nós o remédio desta vaidade tão nociva a nós e a nossa vida de fé. O Pai, que vê o escondido, é o único capaz de preencher esta necessidade dentro de nós. Nós habitamos eternamente o pensamento de Deus. Todo homem e toda mulher que vive nesta terra é fruto de um diálogo amoroso que existe entre o Pai e o Filho, numa atenção infinita que não se divide, que não se reparte. E quanto mais nós tomamos consciência desta verdade e assumimos que o Pai do céu com o seu Filho pensam em nós o tempo todo, nos amam, nos acolhem, se lembram de nós, como diz a palavra de Deus, ainda que uma mãe o esquecesse, eu jamais o esqueceria. Quem traz no coração enraizada esta verdade, dissolve dentro de si o mal da vaidade e da competição. A geração que nós vivemos é a geração desta imagem que deseja sempre ser vista. O fenômeno das redes sociais mostram isso. Esta necessidade desenfreada de atenção e que às vezes nos faz bajular as pessoas, disputar cargos, competir por lugares, por posses, por posições, somente para sermos vistos pelos homens. São esses os frutos da vaidade. A liturgia de hoje
está nos provocando a uma vida discreta, a partir do olhar do Pai, que pensa em nós o tempo todo. Quem sabe de verdade quem é na mente de Deus, será sempre discreto e não chamará atenção para si. A discrição, o escondimento, valores que estão tão em crise neste mundo e nesta nossa geração, serão vencidas na medida em que também nós olharmos mais para Deus do que para os homens. Buscarmos mais a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. O olhar de Deus, a sua benevolência, o seu cuidado, o seu carinho, é algo suficiente para os corações humildes. Os vaidosos, infelizmente, buscarão neste mundo preencher este vazio e continuarão sempre amargando a solidão e a tristeza. É por isso que também a vaidade é uma coisa muito cansativa. É uma coisa que desgasta muito, porque o tempo todo tem que se buscar e se esforçar para ter a atenção, os olhos, as lembranças. Se cansa demais, se desgasta demais nesta busca desenfreada pela aprovação dos homens. E graças a Deus o contrário é verdadeiro. Os humildes e discretos terão como legado na sua vida o descanso e a quietude. Serão pessoas sempre descansadas, porque repousam no olhar e na atenção de Deus. Os humildes e discretos são aqueles que sabem repousar na lembrança infinita de Deus e não têm necessidade de mais nada. A Eucaristia de hoje dissolva em nós a inquietação da vaidade e forme no nosso coração esta humildade tão preciosa que nos estabelece de maneira fixa sob o olhar de Deus e nos previne deste mal que graça sobre o mundo.